Sejam bem-vindos ao Ministério Mundial de Fitas do irmão William Marion Branham. Aqui está uma água refrescante para se beber com um pouco de maná, vindos do profeta ordenado por Deus, o irmão José Branham. Querida noiva estimulada, se prepare, neste domingo você receberá mais estímulo por revelação do que já teve em sua vida. Você ficará embriagada com a palavra. Ela estará tão boa e mais clara e ainda mais clara do que quando ele a falou. E só há uma maneira de obtê-la. Você tem de apertar o play. Adquiram as fitas, ouçam-nas com muita atenção, porque vocês entenderão na fita, porque essas fitas têm sido verificadas e elas estão muito boas e claras. Portanto, vocês entenderão mais claramente aí. O que o sétimo anjo mensageiro de Deus acabou de dizer? Aquele a quem Deus escolheu para revelar todos os mistérios da Bíblia. Aquele a quem Deus escolheu para dar a revelação dos 7 selos, dos trovões e de toda a sua palavra. O anjo a quem ele escolheu para chamar a sua noiva. Aquele a quem ele escolheu para ser a sua voz nos últimos dias. Vamos ler essa citação mais uma vez para termos certeza de que entendemos o que ele acabou de dizer para fazermos. Vocês entenderão. Aonde? Vocês terão mais claramente. Aonde? Fala-se da importância de apertar o play e ouvir as fitas. Glória! Essa não é minha palavra. É a palavra de Deus dizendo à noiva dele. Entendam aí, nas fitas. Pregadores, me deixem em paz. Como pode uma pessoa que diz crer nessa mensagem dizer que tocar as fitas não é a maior coisa que a noiva pode fazer? Como pode um pastor colocar o ministério dele acima do ministério do profeta? Não apenas para citá-lo, eu também estou fazendo isso agora, mas para reproduzir essa voz para o seu rebanho, a fim de que eles consigam entender mais claramente aí. O maior ministério do mundo é o ministério de fitas. Não há nada melhor do que apertar o play. Existe apenas uma voz que foi ordenada por Deus para ser o assim diz o Senhor para a noiva dele, a voz nas fitas. Eu quero deixar claro mais uma vez, eu não sou contra qualquer ministro que esteja pregando, nem acho que um ministro não possa pregar ou ensinar. Mas para mim e o meu ministério, eu sou chamado para dizer ao mundo que ouçam a palavra encarnada que se fez carne, que foi gravada e armazenada em fita magnética. Eu creio que ela é a voz de Deus e ela e somente ela responde todas as perguntas de vocês. Ela dará a vocês tudo o que vocês precisam, inclusive a fé de arrebatamento, pois é o assim diz o Senhor. A noiva não precisa da minha palavra, eu estou apenas citando a palavra como todos os outros ministros. Você cita e diz como é importante ouvir o teu ministério e o teu chamado. Louvado seja o Senhor. Eu estou dizendo às pessoas que o ministério mais importante é a voz de Deus nas fitas. Não há nada maior. Elas não precisam ter mais nada. Eu não estou dizendo essas coisas para que as pessoas tenham um espírito errado ou atitude errada em relação a qualquer ministro ou ministério. Que Deus me livre.
Eu os amo, eles são meus irmãos. Deus colocou um chamado na vida deles. Eu não ouso falar contra os homens ungidos de Deus, mas eu sou compelido a falar e a dizer que muitos têm dado ênfase demais ao próprio ministério e não colocaram a voz de Deus nas fitas como a voz mais importante que a noiva pode ouvir. Eu simplesmente disse, coloquem o irmão Branham de volta no púlpito de vocês. E muitos dos ministros se encarregaram de dizer ao seu povo que o irmão Branham nunca disse isso nas fitas e que eles são chamados para levarem a palavra e entregá-la ao povo, dando desculpas para não tocarem as fitas em suas igrejas. Eles dizem que é errado um pastor tocar fitas em sua igreja, criticando as pessoas, dizendo que se elas estão apenas ouvindo fitas em suas igrejas e não ao ministério, elas não são a noiva. Eu já ouvi muitas desculpas que eles usam e dizem às pessoas. Eles não dizem ao seu povo, as fitas são a coisa mais importante que vocês devem ouvir. Se eles fizessem isso, as pessoas perguntariam, então, por que é que nós não tocamos fitas em nossa igreja se isso é o mais importante? Esse é a quem nós vamos ouvir no domingo. Deus se manifestou em um homem e disse quem estava atrás dele. E o que Sara fez, rindo na tenda. E todas essas escrituras de Malaquias e assim por diante, preditas nos últimos dias. Hebreus 4 disse, quando a palavra retornar. Malaquias 4 disse que ela retornaria através de um homem. Essa palavra retornou através de um homem e nós temos a sua voz gravada em fita e vamos ouvi-la todos os domingos. Eu tenho o prazer de anunciar que mais uma vez neste domingo ao meio-dia no horário de Jeffersonville, nós ouviremos a palavra encarnada que se fez carne e foi gravada em fita magnética. Ela nos dá a revelação sobre o terceiro selo. Pregado em 20 de março de 1963. Que momento nós teremos, noiva, que alegria encherá o nosso coração, que paz irá confortar a nossa alma ao ouvirmos o que o próprio Deus disse a Satanás. Deixa-os em paz. Se você apanhar alguns do meu pequeno rebanho que estiverem cheios do meu azeite e do vinho da pura palavra, não os forces a dizer Ave Maria ou algum dos teus credos, não os toques. Eles sabem para onde estão indo porque estão ungidos com o meu azeite e eles têm o vinho da alegria, porque eles conhecem a minha palavra de promessa de que eu vou ressuscitá-los. Não danifiques isso. Não vás tentar confundi-los. Simplesmente fique longe deles. Nós não temos nada a temer. Nós temos a palavra, nós somos a palavra, não paramos por nada, somos filhos e filhas de Deus. Satanás desista, tudo nos pertence. Deus disse isso, está escrito. Irmão José Branham. Escrituras para lermos antes de ouvirmos a mensagem. São Mateus capítulo 25, versículos 3 e 4, São João capítulo 1, versículo 1, São João capítulo 1, versículo 14, São João capítulo 14, versículo 12, São João capítulo 17, versículo 17, Atos capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, Hebreus, capítulo 13, versículo 8, 1 João, capítulo 5, versículo 7, Levítico, capítulo 8, versículo 12, Jeremias, capítulo 32, Joel, capítulo 2, versículo 28,
Zacarias capítulo 4, versículo 12. Isso conclui a carta às águias se reunindo vinda do Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana. Venham nos visitar nos sites www.branatabernacle.org e www.svfellowship.info. Até a próxima vez, que Deus abençoe vocês e Shalom.